Fala galera que curte o PC Facts, no vídeo de hoje review da GTX 1050 Ti. Essa que a gente recebeu aqui é uma da Zotac enviada pela NVIDIA Brasil com 4 GB GDDR5. Vamos abrir essa placa e mostrar uns takes para vocês da parte externa dela e daqui a pouco a gente volta com todas as informações e resultados dessa belezinha. Como vocês podem ver, ela é uma placa bem pequena, econômica, curta, feita para qualquer tipo de gabinete, inclusive os Mini TX. Detalhe para o fato de que ela não tem nenhum tipo de alimentação a não ser a do próprio PCI Express. Temos aí DVD, DisplayPort e HDMI, suficiente para qualquer público que vá usar essa placa. Bora agora para os resultados que nós chegamos com essa belezinha. Aqui nós temos um material que foi usado no review, essas placas que nós estamos elencando aí, tá? RX 460, 960, 950 e a 1050 Ti, que é a do review. Nem todos os jogos conseguiram rodar em todas as placas, algumas apresentaram bugs e, portanto, vão ser excluídas de alguns testes específicos. O sistema no qual testamos a placa está logo ali embaixo, os drivers da AMD, os drivers da NVIDIA, o Windows em que ela foi testada, a data, o local e a temperatura ambiente de 26 graus Celsius. Aqui são as especificações técnicas para quem tem mais curiosidade, ali mostrando o DisplayPort, HDMI 2.0, DVD, temperatura máxima de 97 graus Celsius, nenhum conector da fonte, 4 GB GDDR5, chip GP107. Aqui as especificações mais matemáticas, né, para quem tem interesse na parte mais profunda mesmo e técnica dessa placa de vídeo. Seguindo aqui, vamos para os jogos. Em The Witcher 3, performance quase idêntica à da GTX 960 e superando tranquilamente a 950 e a 460. Em Forza Horizon 3, ela se destacou em relação às demais, muito por conta dos seus 4 GB de memória de vídeo, e sabemos todos que em DirectX 12 e principalmente em Forza, memória de vídeo é muito importante. Então nós tivemos um salto ali para 90 FPS de média. Entretanto, o frame time mínimo ali das quedas bruscas e das quedas foi baixo também. Então, realmente, na hora do gameplay, isso não é muito agradável. Mas sabemos todos que Forza não está tão bem otimizado. Gears of War 4, nós tivemos quase que um empate técnico ali entre a 960 e a 1050 Ti. Ficou difícil dizer quem é que ganha, porque na média a 1050 Ti perde na queda média e ganha na queda brusca. No final das contas, você não conseguiria diferenciar em termos de gameplay uma da outra a olho nu. E em GTA V, a 960 leva uma ligeira vantagem em relação a 1050 Ti. A 950 e a 460 ficam mais atrás. Em Mafia 3 no alto, tanto a 1050 quanto a 960 conseguiram rodar em 60 FPS e mantiveram ali algo parelho. A 1050 Ti teve resultados em queda e em média um pouco melhores. Em Deus Ex Mankind Divided DirectX 12, a GTX 950 não conseguiu rodar. Não se sabe se era um bug de driver, um bug relativo ao jogo, mas de maneira nenhuma ela conseguiu rodar. Aqui nós temos a GTX 960 um pouco à frente da 1050 Ti, mas na parte da queda brusca a 1050 Ti tem uma leve vantagem. Em The Division, o
problema foi com a RX 460. Entretanto, mantivemos os testes nas outras placas. A GTX 960 teve uma boa vantagem de 4 FPS em relação a 1050 Ti e a 950 vem logo atrás com 44. Aqui nós temos o consumo do sistema em watts. Isso aqui é o sistema inteiro. Em idle, 127 com a 960, 129 com a 950, 127 com a 460 e 124 com a 1050 Ti. Já ligando o Heaven Benchmark por mais de 3 minutos, fazendo todo o benchmark, toda aquela volta que ele dá, o sistema consumiu em média 244 na 960, 220 na 950, 205 na 460 e 197 watts apenas na GTX 1050 Ti. E aí você vai notar uma coisa interessante. A 1050 Ti tem uma performance comparada à GTX 960 em quase todos os nossos testes, mas olha aí o consumo do sistema. Outro detalhe aqui, a RX 460 estava lá embaixo em termos de performance comparada com a 1050 Ti, mas ainda tem um consumo em watts maior do que a nossa placa no review. E aí nós resolvemos fazer aqui esse watt por frame. Quanto que um frame de cada placa exige em termos de consumo. Aí nós tivemos aqui, realmente isso era evidente, a GTX 1050 Ti como sendo a grande campeã, consumindo muito menos que qualquer outra placa que nós estejamos vendo aqui nos testes. Outro detalhe interessante é com relação à temperatura. Ora, uma placa econômica é uma placa eficiente que exige menos dissipação de calor e mesmo tendo um projeto pequeno, Mini TX consegue fazer incríveis 53 graus Celsius, pessoal. A GTX 950 teve uma boa temperatura, mas são 6 graus acima da 1050 Ti. A RX 460 teve 62 graus, mas nem se compara em termos de performance com a 1050 Ti. A única daí que se compara em termos de performance é a 960, que inclusive é uma Mini TX da EVGA. Mas olha a temperatura dela, 74 graus, 21 graus a mais do que a GTX 1050 Ti, mostrando aí toda a sua eficiência energética e de temperatura. Portanto, vamos aqui aos pontos positivos dessa placa. Performance próxima de uma 960 por preço menor. E isso aí vale a consulta, tá, pessoal? Tem que acompanhar como é que vai ficar o preço da 960 a partir de então. Performance próxima de uma 960 por consumo menor, isso aí não vai variar nunca. O consumo da 960 não vai mudar, então isso é um fato. Performance próxima de uma 960 com temperatura muito menor. Claro que dependendo do modelo da 960, essa discrepância possa ser menor, mas em compensação, com certeza você vai ter que gastar mais dinheiro com um modelo mais completo em termos de dissipação da GTX 960. Um aumento de performance de 34% em relação à GTX 950, uma exigência leve de fonte, roda bem a maioria dos jogos, mesmo sendo uma VGA de entrada, recursos da arquitetura Pascal e NVIDIA acessíveis, como NVIDIA Share e GeForce Experience, 4 GB de VRAM garantem rodar qualquer jogo atualmente, projeto Mini com refrigeração competente vai permitir alta performance em PCs mais simples. Os pontos negativos são os seguintes. Atente para o preço, sempre atente para o preço. A procura sendo maior no lançamento faz com que o preço dela suba além do normal e a placa fique com preço não recomendável. A placa não tem backplate, mas isso não é requisito de funcionamento ou de eficiência. Em performance bruta, se você já tiver uma GTX 960 de 4 GB, possa ser mais vantagem mantê-la. Talvez essa diferença em watts possa até lhe convencer, mas dificilmente é o que a maioria das pessoas está procurando. Distância muito grande para a GTX 1060, ficando aí um buraco de performance. Dito isso, pessoal, a gente só tem a agradecer por vocês terem nos assistido. Não se esqueçam de dar aquele like, compartilhar esse vídeo com a galera que está interessada na 1050 Ti. Um grande abraço e até a próxima!